Olá, hoje eu entrevisto o jornalista e comunicador Cacá Silveira, que também foi professor universitário. É tido como uma pessoa polêmica, irreverente, mas também é um profundo conhecedor dos processos educacionais e políticos do município. Seja muito bem-vindo ao programa, professor. Muito obrigado. Já estou pronto para falar para o mundo. Porque hoje, através das mídias sociais, dizem que você fala para o mundo, né? A gente fala, difícil é ter alguém vendo a gente, né? Fala, pô, aquele lá, o Cacá, ela nem sabe que sou eu, né? Mas é um prazer falar com você, que é uma pessoa inteligente, que eu conheço de muitos anos. Aliás, não deveria falar que eu conheço você de muitos anos, né? Porque você não vai gostar, mas... Não tem problema. Como dizia o Fiore Gilhote, um locutor esportivo, não sei se você já ouviu falar dele, ele narrava, já morreu, né? Ele narrava os jogos e quando estava para terminar o primeiro tempo, o segundo tempo, ele falava assim: o tempo passa, torcida brasileira, estão se fechando as cortinas do espetáculo, né? Então, a gente vai ficando velho e as cortinas do espetáculo vão se fechando, né? E as minhas já estão quase fechadas. Imagina, mas então nós vamos lembrar, quando ela estava assim, super aberta, por exemplo, em 1981, que acho que é a referência do nosso conhecimento, Isso. né? Que eu fui sua aluna no curso de jornalismo, foi quando você chegou também em Uberaba, Que ganho, veio do hein? estado de São Paulo. Foi um grande ganho, tanto que nós estamos aqui juntos hoje, novamente. Mas você veio para Uberaba para outros negócios, né, professor? Mas aí começou na Uniub, atual Uniub, mas era FIUB. É isso. Como que era o perfil da educação naquela época? Como você encontrou dentro da universidade naquela época? Não, já era fraco, né, Vacila? Eu acho que a educação, principalmente em nível superior, ela padece muito do ensino fundamental. E aqui no Brasil, o ensino fundamental é uma porcaria, né? Ninguém sabe nada, piorou muito, mas naquele tempo já era fraco. Eu me lembro que, mesmo quando eu estudei jornalismo, só se fazia 3 anos na Casper Libero, né? E eu entrei para a faculdade com 17 anos e meio e não tinha muita base, não tinha um conhecimento, se falava muito na faculdade de sociologia, de questões políticas, mas eu não tinha essa base, né? Então, eu saí do curso clássico e não tinha fundamentação. Daí fui para a faculdade, os meus professores eram acadêmicos, um pessoal assim meio chato, já em fim de carreira, sabe? Todo mundo aposentando e com umas ideias assim muito acadêmicas. Era uma chatura. Você tinha que aprender o jornalismo mesmo. Era quando você saía do terceiro ano e você ia para a redação de um jornal. Naquele tempo existiam muitos jornais, né? Não é como hoje que estão se definhando os jornais, principalmente escritos. E daí você aprendia, naquele ano que você estava lá, você aprendia a escrever e tal, porque também a gente precisa desmistificar esse processo. Não tem nada de difícil na profissão de jornalista, como em outras profissões. Tem algumas profissões que são mais complicadas. Mas tem gente que gosta, fala, é difícil, tal, não sei o quê. Difícil é se aguentar esses patrões que se vendem, né? Esses jornalistas supostamente patronais, né? Que se entregam hoje, porque até a situação hoje no país... esses veículos de comunicação, a grande maioria são cooptados pelo dinheiro público, então ficam debaixo das asas da censura. E quando não estão debaixo das asas da censura, começam a cutucar o poder público, seja o legislativo, o executivo, para ver se arranca um pouco de dinheiro. Então, o jornalista hoje, por exemplo, vamos pegar aqui na nossa seara de Uberaba, né? Sim. Não existe mais um emprego formal onde você trabalha, tem o registro de carteira tal, e recebe no final do mês. Quando existe, é aquela mixaria. Você está falando dentro da comunicação, como jornalista? Como jornalista. Hoje, eu recebo, por exemplo, pelo menos uma proposta mensal para trabalhar em veículo, mas como é que é a proposta que eu recebo? Você vem aqui para o jornal, nós vamos te dar uma página, vamos te dar 1 hora de rádio, ou 40 minutos de televisão por semana, e você vai trazer para nós X% de propaganda. Ou então o jornalista tem que vender também? É isso que você está dizendo? Que vender. Então tem que, por exemplo, eu pago a emissora que eu trabalho, né, o tempo que eu gasto, e tenho que faturar em cima para tirar o meu líquido depois. Então hoje as empresas não têm nenhum vínculo com o jornalista. E depois ainda querem censurar o que você fala. Mas ainda tem empresas, professor, que contratam jornalistas. Isso aí é tipo assim, seguir uma carreira independente, uma carreira solo, mas ainda tem... Quando contrata, Vacila, paga tão pouco, porque hoje, por exemplo, esse jornalista aqui, o salário mínimo em Minas é cerca de R$ 1.500, né? Então, esses jornais aqui de Uberaba, as emissora de rádio não contrata mais ninguém. Ninguém. Tem uma ou outra que de vez em quando morre um lá, eles contratam o outro para pôr no lugar, né? Mas é R$ 1.500. Isso é porque, então, quem entra tem uma vida longa ali dentro da emissora do trabalho? Tem o turnover, né?
constante. Porque quando o cara escreve alguma coisa que deixa a desejar, ou chega no fim de semana, o cara escreve uma coisa completamente maluca, né? Então, esse daí é demitido no dia seguinte. Mas, professor, você está dizendo que o mercado, então, está restrito para a profissão de jornalista mais do que na década de 80, Nossa, 90? Tremendamente. E você tinha mais liberdade para escrever. Hoje, a profissão de jornalista, eu não posso dizer, eu vou falar da que eu estou vivendo aqui, né? Eu não conheço muito outras cidades, então eu estaria cometendo uma mentira. Mas aqui, por exemplo, você tem que pisar em ovos, né? Você tem que falar aquilo que o seu patrão acha que é justo, né? Então, muitas vezes você faz alguma coisa e muitas vezes não sai, não veicula. Há pouco tempo atrás eu trabalhava num veículo de comunicação aqui em Uberaba, que hoje eu estou lá de volta, e o cara que era diretor de produção me mandou embora porque disse que eu falava palavras chulas. Na verdade, eu vinha saber que foi um deputado aqui, você entende, que pediu minha cabeça. Então, porque eu falei... E, professor, você fala palavras chulas nos seus eu não sei programas? mais o que é chula. É isso? Segundo o manual de redação da Folha de São Paulo, todas as palavras que você usar, que tiver contido no dicionário, são apropriadas e adequadas. à linguagem escrita Você usou ou falada. alguma? Você usa alguma que não está contida no dicionário? Provavelmente. Né? As pessoas gostam muito, por exemplo, esse pessoal que é muito proxeneta, muito vagabundo, que é muito puxa-saco, eles gostam de ser politicamente corretos, né? Então, o que é o politicamente correto? É o puxa-saco mesmo. Então, daí, por exemplo, você fala assim, nádegas, né? O cara, nossa, mas nádegas, encheu o saco, nossa, que palavra chula, né? Porque também você não vai chegar lá e falar assim, né, um palavrão dito, né? Mas qualquer coisa que você fale... Vem uma censura. Vem uma certa censura, um certo pudor, né? São os politicamente corretos, aqueles pseudos intelectuais. Professor Cacá, nós vamos continuar nesse assunto aí. Professor Cacá, porque hoje eu não dou aula nem de Kung Fu. Não, mas sempre é professor, e eu quero até depois também fazer esse comentário aqui. Sim. Nós vamos falar sobre educação e essa questão do professor. Com prazer. Mas você é de óculos escuro. Nós estamos aqui num ambiente fechado, interno, no Salão Nobre da Câmara Municipal, onde é o estúdio do programa Movimento. O professor Cacá está de óculos escuros. O que é? Uma reverência isso aí? É uma sátira? É uma irreverência, é uma sátira, é uma forma de intrigar as pessoas, né? Porque, como eu fiquei, né? Por que as pessoas, eu vou na televisão, as pessoas, mas por que você está usando óculos? Eu falo que eu tenho muito pé de galinha, não tenho não, minha pele é até boa, sabe? Mas o processo, por exemplo, de televisão, é televisão. Então, quando a pessoa te vê, a visão, você já tem que ter comunicado alguma coisa, tem que ser impactual. Você está comunicando o que de óculos escuros? Então, você está comunicando a intriga das pessoas, elas ficam intrigadas. Pô, por que esse cara, ele é um bobo, é um otário, né? Ou é um cara que está com problema de cegueira? Então, as pessoas ficam maquinando já na cabeça aquele processo, né? Porque elas acham que convencional é eu tirar o óculos. O que muda? Né? Eu tirei o óculos, fiquei igual. Então, o meu processo, eu sou sempre Olha, visualmente pessoa... muda, né? Você acha que eu fico mais bonito ou não? Fica ótimo. Olha, Vacina, esse negócio, eu estava falando agora mesmo, né? Tem certas coisas na vida que não enganam a gente. Quando você levanta de manhã, eu faço a barba todos os dias, tem dia que eu faço a barba 2 vezes por dia. Porque eu tenho respeito. Você é vaidoso, professor? Eu sou vaidoso na medida certa, mas eu acho que eu tenho que ter um respeito com as pessoas com quem eu me relaciono. Eu tenho um ditado comigo que diz o seguinte: bonito nunca mais você, nunca fui, mas eu tenho que ser pelo menos limpinho e cheiroso. Então eu tenho que estar bem barbeado, cabelo cortadinho, né? Mas quando eu olho no espelho de manhã, eu me engano muito. Eu falo, não, eu estou bem. Agora, uma forma de você não se questionar e ver a realidade das coisas, são 2 formas. A primeira é você tirar um retratinho, tirar uma foto. Fazer uma selfie? A fotografia, ela dá a noção exata da realidade do seu tempo. Ela mostra as marcas que a vida lhe pôs, mostra mais ou menos a sua idade. E a outra coisa é a câmera. A câmera, por exemplo, eu estou olhando ali para a câmera. Eu hoje, mais do que nunca, porque eu passo muito filtro solar para não queimar, né, para não dar mancha na pele, câncer, essas coisas, então eu fico parecendo aqueles frangão de granja, sabe? Fica avermelhado. Não, fica brancão. Então, hoje mesmo eu estava falando, a gente vai passando, você vai enfeiando, sabe? Porque aqui a bochecha fica mais dilatada e ao mesmo tempo as rugas vão descendo aqui para o pescoço. Então você fica meio inchado e meio assim, murcho. É uma mistura.
Então, mas muitas vezes você é benevolente com a sua imagem quando você olha no espelho. Mas quando você vê para a câmera, eu hoje estou desgastado pelo tempo, vou fazer 64 anos. Eu sou um cara sexy, né? Então, Sexagenário. Nessa idade mudou muito, você falou só de coisas negativas, de mudanças mesmo, Sim. de transformações físicas. Mas e as mudanças internas, Mudei depois dos muito. 50 anos? Não só depois dos 50 anos. Eu sou uma metamorfose ambulante, né? Como dizia o Raul Seixas. Eu sempre fui assim, muito mutante. Eu não sou um homem bem sucedido na vida, sabe? Nunca fui ganhador de dinheiro, nunca tive grandes projetos aprovados, tal. Mas eu sou uma mutação constante, né? Eu procuro me renovar, por exemplo. Tem gente que fala que eu sou um velho boy, né? Então, porque eu hoje, por exemplo, eu só ando de tênis sem meia, mas por quê? Porque é confortável para mim, você entende? É uma mudança simples. Quer dizer, Não é para ser boy. Não é para ter assim um certo conforto e para ter também uma imagem, você entende, de uma pessoa que passa jovialidade, não que queira ser jovem. Você tem que ir mudando no aspecto. Mas você exemplo, se sente íntimo. velho? A gente tem, eu acho o seguinte, depois que você passa de uma certa idade, eu não vou limitar isso só ao fator cronológico, mas depois dos 50 anos, vamos pegar os 50 anos aqui, você sente dores, né? Não só dores no corpo, mas principalmente dores na alma, né? Você sente... E essas vêm de onde? Assim, de frustração, do que ficou por fazer, do que não dá mais tempo para fazer, do saudosismo? Tudo, né? Eu, por exemplo, eu acho que a vida se divide em 4 quartos. Quais são? Não, supor 4 quartos existenciais de idades cronológicas. Então, vamos supor que eu, hoje, por exemplo, com todo esse avanço da tecnologia, da medicina e tal, eu possa viver hoje 80 anos. Sim. Então, eu já cumpri 3 quartos da minha vida. Eu estou adentrado no 4º quarto, tá certo? Vou fazer 64, então eu estou adentrando. Eu não creio que eu vá viver 80 anos. Eu acho que eu vou viver mais ou menos a idade que meu pai viveu, 77, 78 anos, e estará muito bom, né? Mas o que acontece? Você começa a sentir essas dores do corpo, dói as pernas, a sua musculatura ela se torna mais flácida, né? Você tem uma fadiga mais constante. E as dores da alma, Elacira, elas são dores daquelas oportunidades que você deixou passar, as dores da saudade, né? As dores dos meus sentimentos que não Dos amores. Dos amores. Olha, eu sou um cara que tem que vangloriar-me, porque eu tive grandes amores. É claro que eu tive grandes sofrimentos. Eu não molhei só fronha, não, molhei lençóis, né, de lágrimas. Mas eu acho que a vida é, como dizia o poeta, é uma conjugação de lágrimas e risos, alegrias e tristezas. Eu sempre fui aberto para as lágrimas e sempre fui aberto aos risos. Então me conforta o fato de eu viver plenamente. E Professor, parece que se coloca um prazo de validade aí, eu não vou passar de tal idade, dos 80, não sei o quê. Está se sentindo feliz ou infeliz ou que já está realizado? Nem uma coisa nem outra. Eu tenho uma crença na minha limitação, né, na minha falência existencial. Eu creio que eu estou dentro da idade média do brasileiro, né? É claro que eu poderei viver 100 anos, mas hoje, por exemplo, o brasileiro vive em média 73 anos de idade, né? 73 anos e meio. Então, se eu viver, por exemplo, 77, 78, eu estou dentro da média. Então, eu estou jogando dentro das possibilidades realistas. Agora, é claro que você pode passar até para 100 anos. Agora, tem uma coisa comigo que eu acho o seguinte, não adianta eu ter 80 e poucos anos e não ter mais vida, né? Mas eu queria viver o tempo suficiente para não encher muito o saco das pessoas, né? E eu tenho, por exemplo, até nessa minha atividade de comunicador, que eu gosto muito, tem gente que não gosta de mim, é claro, né? Mas eu gosto de fazer o que eu faço, eu tenho um ponto finito. Eu acho que daqui mais alguns anos, eu falo muito para minhas filhas, quando eu estiver falando muita bobagem, porque eu falo bobagem, mas quando eu estiver falando muito, me interditem, né? Agora, eu acho que não vai ser preciso, eu tenho uma autocrítica muito fundamentada e no momento certo eu quero parar. Porque até tem um plano de morar em Veríssimo, em Água Comprida, que é o meu sonho, de morar numa cidadezinha calma, e não quero mais ficar falando coisas indevidas, porque não é só o corpo que envelhece, a mente também envelhece, daí você fica ranzinza, fica falando das coisas que você não conseguiu realizar, fica culpando os outros, né, pelas suas inconsequências, pelas suas derrotas vivenciais, e eu não quero isso para mim, eu quero ter bom senso, quero ter juízo, para no momento certo eu falar assim, tchau, benção, e fui feliz ou infeliz, mas sobrevivi. Você fez uma citação aí de cidades aqui que são vizinhas, mas Uberaba não é uma cidade calma para ficar, para viver?
Não acho que Uberaba seja mais uma cidade calma. Hoje você tem problemas seríssimos, né? No trânsito, você tem problemas seríssimos no egoísmo das pessoas. Eu estou assim um pouco impaciente com essa vaidade exagerada de certas pessoas que contam vantagem. Tem pessoas que eu não aguento, sabe? Tem pessoas que falam que eu não aguento os políticos também, mas eu não aguento empresários, não aguento pessoas que chegam para mim e começam a se engrandecer, contar história o tempo inteiro. Eu não aguento isso mais. Então isso é prova que eu estou envelhecendo, que eu estou impaciente, né? Então eu gostaria, por exemplo, de poder ir pescar, coisa que eu ainda não sei direito, mas eu vou pescar no rio aí, vou conversar na porta de um bar lá com aquele pessoal antigo, vou trocar experiências com os mais jovens, né? Uberaba hoje é uma cidade difícil, né? Você vê aqui, eu aqui no centro da cidade, eu tenho 1000 cuidados para atravessar uma rua. E a qualquer momento eu tenho medo de ser atropelado, principalmente por um mototaxista, uma moto, ou os táxis da cidade, que está uma loucura, né? Aqui mesmo nós estamos aqui na Praça Rui Barbosa, seguindo aqui em frente. Como é que chama aquela rua que cruza aqui em cima? São Sebastião. São Sebastião, né? Naquela rua São Sebastião, o sinaleiro ele fecha para quem está subindo e já abre em sequência. E o pedestre não tem um momento para atravessar. Então você tem que ter uma visão de 180 graus, no mínimo. E daí fica difícil, porque como eu disse, a minha ossatura com 63 anos já não é mais a mesma. A minha musculatura também não é mais a mesma. Então, além dos sentidos, eu tenho que preocupar com a minha parte física, para ver se eu consigo atravessar a rua. E não é só isso, né? Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, como disse da minha impaciência, eu vejo tanta coisa errada nessa mediocridade, nesse egoísmo das pessoas, que eu tenho certeza de uma coisa, eu de fome não morro mais, né? Eu vou me aposentar, mas não muitos, mas tenho alguns amigos que vão sempre me dar uma linguiça, uma mandioca para comer, né? São generosos. Uma verdura, vão me dar. Mas eu tenho muito medo, Vacila, de morrer de raiva. Porque, por exemplo, eu quando vejo algumas coisas erradas, vejo as pessoas querendo fazer aquela cara de bom senso, aquelas caras de pessoas generosas e são uns capetas, uns demônios, isso me mata de raiva. Então, se eu tiver uma síncope qualquer hora, eu morri de raiva. Eu não queria que acontecesse isso comigo. Professor, você fez uma correção aqui, não me chame de professor, mas quando você fala em compartilhar, em socializar essas suas vivências, seus conhecimentos, você também não está num processo de educar? Aliás, é diferente ser professor e ser educador? É diferente, né? Eu também não tenho essa pretensão de querer educar, viu, Vacila? Eu já tive algumas pretensões na minha vida, era assim, que eu podia transformar alguma coisa no mundo. Hoje eu não tenho mais essa pretensão, sabe? Eu, por exemplo, faço um jornalismo que as pessoas falam, pô, como você é inteligente, eu deixo elas acreditarem, né? Então, porque inteligente é bom, né? Claro. O cara fala, você é inteligente, eu deixo acreditar. Se falar que eu sou gay, que eu sou ladrão, eu já corto, né? Você briga? Brigo. Mas eu não tenho pretensão nenhuma de querer mudar o mundo, de transformar as pessoas, de educar as pessoas. Eu acho que o mundo, as pessoas estão muito isoladas. E eu sempre disse que hoje sempre, você ter 5 amigos de verdade, 5 amigos que você conta na palma de uma mão é muito difícil. Você tem muitos conhecidos, mas amigos mesmo que você pode contar, que você pode desabafar, você não tem. Então, eu não tenho pretensões de que eu possa transformar as pessoas, por isso que eu não levo a vida muito a sério. Quando eu digo não levo a vida muito a sério, não é que eu seja um gozador, um irônico só, sabe? Também, né? Também sou, mas eu não preciso ficar pensando que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. Não, eu estou sempre colocando o humor nas minhas coisas, né? Porque eu escrevi até num desses livrinhos picaretas que eu escrevi numa apresentação, uma coisa que eu ouvi há muito tempo, falei assim, olha, se não dá para ser feliz, que seja pelo menos bem-humorado, né? Então hoje, por exemplo, você é feliz? Eu acho que eu sou feliz. É claro que eu tenho minhas angústias, minhas carências, meus desafetos, tenho as minhas dores, como eu disse, do corpo e da alma, mas isso não implica que eu tenha que deixar de ter bom humor. Eu encontro com as pessoas, eu sempre brinco, às vezes as pessoas até não gostam, sabe? Porque as pessoas se implicam com quem ri, com quem está sempre alegre. Parece que isso provoca uma reação de náusea em certas pessoas. Aliás, tem pessoa que é tão miserável que nem risada consegue dar, né? Então você conta uma piada para o cara e ele fica com aquela cara de nádegas, né? Parece que
seriedade, né? São posturas Olha, sérias. agora eu vou falar realmente uma postura séria aqui, Oh, né? pois A não. Lei Federal 12.711, né, que foi de 2012, ela faculta a entrada de 50% das pessoas na universidade que são destinadas à chamada lei das cotas raciais, e também quem tem a origem na escola pública, e também quem tem uma renda até um salário mínimo e meio, uma renda familiar. E também nós temos as cotas, que é a étnico-racial. Como é que você analisa isso aí? Isso ajuda na educação? Isso é um ganho ou não? Não, eu não gosto disso. A gente quer igualar desigualando, né? Então, quer dizer, eu acho que a educação, ela tem que partir para pessoas que tenham mais fundamentação. Aliás, nós temos que lembrar, por exemplo, vamos pegar aqui um fator histórico. Na Grécia Antiga, nas sociedades socráticas, 10% da população trabalhava e tinha capacitação para sustentar 90% que não tinham. Quer dizer, pagavam impostos altíssimos, né, para sustentar aquelas pessoas que estavam à margem da sociedade cultural, da sociedade produtiva. Esse negócio de querer formar todo mundo na faculdade foi um erro muito grande que começou na época da ditadura, quando o ministro da Educação chamava-se Jarbas Passarinho. Não sei se deram um tiro nele, morreu o passarinho, o que aconteceu. Ele criou o ensino supletivo no Brasil, a madureza, né? Então, sim, madureza colegial. Eu me lembro muito bem que muita gente se formou em nível superior em 3, 4 anos. Quer dizer, o cara era semi-analfabeto, morava na casa do caixa-prego, fazia o ginásio, fazia o grupo, que era um Mobral, se não me engano, fazia o ginásio e o curso colegial, o 2º grau hoje, fazia em 6 meses, fazia os 3. Então o cara não sabia fazer o óculos copo. E daí entrava nessas faculdades abertas, que você mandava, que é como mais ou menos, hoje até melhorzinho um pouco, essas faculdades à distância, né? Naquele tempo você ia uma vez... AD, né? Ensino à distância. Você ia uma vez por semana lá em Carapicuíba da Serra, uma vez cada 15 dias, pegava as apostilas e vinha embora. Você entende? Depois mandava, na época da prova, mandava alguém fazer a prova para você e levava pronta lá e passava, né? Então está cheio de advogados espalhados pelo Brasil aí que formaram-se, são doutores. O cara é doutor. O jornalista deve ter também um monte, né? Então isso aí deteriorou muito o ensino. Então eu sou contra esse negócio de cotas. Eu acho que quem tem capacitação, quem tem esforço merecido, reconhecido, deve entrar numa faculdade. As pessoas que não têm base, que não têm conceituação, senão você não vai formar nada. O cara sai da faculdade, por exemplo, aqui, vamos pegar mais uma vez o nosso rincão aqui, né? O cara que se entrar na faculdade, pagar a mensalidade em dia, ele sai da escola. Isso não é agora, no seu tempo que você estudou era assim, você lembra disso? Então, não, eu não. Isso aí não, eu estudei com crédito educativo. Então. Eu fui do crédito educativo, que é mas as pessoas... o atual FIES, que foi modificado agora também, diminuiu o percentual. Né? Então, mas as pessoas, as faculdades, elas, é complexo dizer isso, né? As pessoas podem até não gostar, mas na verdade, tudo hoje em dia é o sistema monetarista, né, que leva. Então você compra a educação também, você compra o diploma. Tem universidades aqui, e isso eu não estou falando por mim, não. Se você pegar os jornais, você vai ver o que tem de universidade picareta, gente que vende diploma em qualquer lugar, né? Então, isso você vê sempre nos noticiosos de jornais, televisão, esse assunto. Então, muitas vezes o cara lá tem um diploma de uma faculdade. No meu tempo de estudante, você fazia aqueles, chamavam na época pós-graduação, sabe? Sim. Então, você ia fazer um curso de pós-graduação em Boston, né? Ou na Califórnia. E daí você chegava, ia, por exemplo, para uma universidade lá, ficava 15 dias, os caras emitiam um diploma para você, que você já tinha pago aqui junto com a sua viagem, né? E daí você vinha... Era um kit? Era um kit, vinha pago lá. Então, o cara chegava lá, Universidade de Colômbia, né? O cara, o Kaká, fez pós-graduação na Universidade de Colômbia. Eu passei uma semana nos Estados Unidos e hoje esse negócio se proliferou ainda mais. Só que hoje facilitaram, né? Desburocratizaram. Você não precisa mais ir para os Estados Unidos. Aqui, por exemplo, se você for lá no Rio de Janeiro, no Ceará, ou for na 25 de março, o cara te entrega um diploma lá de pós-graduação e ninguém vai ver se é verdadeiro, se não é, você entende? Está lá, pós-graduação, MBA e não sei o quê, e papapá, tudo mentira, né? Aqui, há pouco tempo atrás, teve um candidato a prefeito aqui na região, aqui na cidade. Ele apresentou um currículo acadêmico que, pelo amor de Deus, eu só queria que ele comprovasse, mas ele não teve tempo. Não teve como. Ele perdeu logo.
Professor Cacá também é palestrante, né? Faz palestras motivacionais. É possível motivar as pessoas a serem mais felizes, a produzir mais, a vender mais, a rir mais, professor? É difícil. Mas hoje eu trabalho com conceitos, né? Eu me arrependi de ficar nessa de motivação, né? E tem um monte de coisa que eu me arrependi. Por exemplo, eu falava muito sobre vendas, sobre uma série de coisas, sobre produtividade. Hoje eu procuro escolher um conceito e trabalhar o conceito com a pessoa. Por exemplo? Hoje eu trabalho muito com um conceito de simplificação existencial. A minha conclusão, ela pode estar errada, você pode até questionar. Eu acredito o seguinte, que quanto mais você viver simplesmente, a sua vida fica mais fácil. O que está, como diz o mineiro, engastanhando os processos para as pessoas? São que as pessoas estão complicando a vida, gastam mais do que ganham, não só dinheiro, mas energia, paciência, saúde. Então as pessoas estão gastando mais do que têm, e daí a vida fica mais difícil. Tinha um ditado antigo, Vassílio, que dizia o seguinte, o tamanho do seu quintal determina a boa limpeza da sua casa. Então é o seguinte, tem pessoas que têm quintais enormes, mas estão tudo sujo, tem gato, cachorro, galinha, a casa da pessoa nunca está limpa, né? Então, se você não tiver quintal, tiver só um cimentadinho, pode ser não ter alegria de estar lá com a natureza, mas a sua casa vai estar sempre mais limpa, né? E hoje em dia, você tem que acrescentar ao quintal que as pessoas, no efeito complicador, coisa que não existia no meu tempo, as pessoas hoje pegaram um amor assim que eu não entendo pelos bichos, pelos animais, esse negócio de pet, né? Eu chego em certas casas, tem 2, 3 cachorros. Quando eu entro numa casa que tem cachorro, não estou dizendo que eu não goste dos animais, eu estou fazendo uma observação como as pessoas complicam a vida. Você entra, aquele cheiro de xixi do cachorro, de cocô de cachorro, é uma coisa de louco. A pessoa não pode viajar, não tem com quem deixar o cachorro e tem que comprar ração. Tem gente que gasta R$500 de ração com o cachorro quando não tem dinheiro, muitas vezes, para sair fazer um programa de fim de semana. Então, são fatores complicadores da vida. Então, eu falo sobre essa simplificação. Tem alguma palestra que eu vendo bastante, que se chama Viver é Fácil, Você é Quem Complica Tudo. Porque, na verdade, viver não é tão difícil. Se você buscar na história do ser humano, quando nós vivíamos assim na pré-história, o que o homem precisava? Precisava de uma pele de animal para se abrigar do frio, das intempéries, precisava de uma caverna para se esconder da chuva, e quando ele tinha fome, ele matava um animal do tamanho da sua fome, matava um coelho, às vezes um jacaré, outras vezes até um leão, né? Mas não precisa de muito, é que nós buscamos tantos fatores complicadores. Por exemplo, para que ter 4 carros? Se cada um só tem um par de nádegas. Eu ia falar de bunda, mas de nádegas, né? Então... Mas não é a pessoa que tem 4, é a família. Então, mas não precisa. Você vai ver que se você administrar esses horários, dá para você viver com menos. Porque o carro, ele é um fator complicador, na medida que ele te exige muitos gastos, né? Com IPVA, com seguro, com combustível, além da prestação. Porque a maior parte das pessoas fala, eu tenho um carro novo. Tem, não, você está usando o carro novo, o dinheiro, o carro é do povo, do banco. Fazem prestação até 100 meses para pagar. Então o cara está montado, ou está montado, hein? Está montado num carnê assim, desse tamanho de prestação, né? Parece a Bíblia. Professor, você sempre foi um crítico dos órgãos públicos, né? De situações governamentais, de funcionalismo público, de investimentos econômico e financeiro. Hoje você é um funcionário público. O que mudou? Como é que muda isso aí? Hoje você sendo um funcionário público. Então, tem algumas coisas que são relevantes. Eu mudei mesmo. Então, hoje, eu estou numa fase da minha vida que eu preciso sobreviver com dignidade, né? E dignidade, para mim, eu preciso ter um dinheirinho a mais, sabe? Porque eu tenho que pagar remédio. A mais ou necessário? Não, a mais do que eu ganhava, né? Porque hoje, por exemplo, eu que sou um cara que não tenho muitas coisas, eu estou diabético, tenho alguns problemas de hipertensão, é pouquinho. Mas eu gasto hoje quase R$500 de medicamentos mensalmente, né? Fora isso, tem uma série de outros cuidados que eu tenho que ter, então eu precisava ter uma renda adicional. Outra coisa, por que eu entrei no poder público? Eu vim através do Samir Cecílio, eu fiz a campanha de vereador para ele, e eu ando junto com o Samir, se certo, se errado, você pode até questionar se o Samir é bonzinho, se não é. Faz 30 anos que nós andamos juntos, Associação Comercial, Sebrae, Federaminas, uma série de outros lugares, na CIU, também na CIDUA. Então, vocês andam juntos, assim, vocês trabalham juntos, têm projetos juntos há muitos anos.
Então, o Samir é um cara, por exemplo, eu não vou dizer que ele seja santo, imaculado, não vou colocar aqui um altar para ele, você entende? Para ele subir, não. Mas o Samir é um cara que me passa credibilidade, eu conheço a vida dele, nós moramos 5 anos juntos em Belo Horizonte, sei o que ele pensa, você entende? E entrei sem pudor para ajudá-lo, né, a ser um político de respeito. Não sei se a gente está conseguindo fazer tudo o que a gente queria, porque, na verdade, o sistema político é como uma máquina de moer carne, né? Mas o que faz um assessor parlamentar? Nada. Nada? A Então maior você parte... está com ele ajudando em nada? Não, eu penso algumas coisas para ele, mas na verdade, dentro da área política, o pessoal coça mais do que faz as coisas, né? Eu procuro ser útil, né? Eu sou uma pessoa muito popular, eu visito muitos bairros da cidade, converso com o povo, né? Eu, por exemplo, não tenho nenhum receio de conversar com pessoas de todas as classes. E como eu sou um comunicador, falo diariamente no rádio, apareço toda hora na televisão, as pessoas se sentem muitas vezes envaidecidas de falar comigo, elas se sentem num nível de superioridade. Poxa, o Cacá está me dando atenção. E muitas vezes o que a pessoa quer? Que mande cortar a grama lá que está no meio da rua, da coisa dela. Mas é difícil, porque você manda um requerimento para a prefeitura e não corta também, né? Então a gente fica com aquele sentimento de impotência, né? Mas é uma tentativa. E com relação a essa minha mudança, é o que eu disse, tem muito a ver também com essa minha passagem, né, pela vida, essa minha passagem existencial, né? Eu tive várias propostas para trabalhar com o poder público. Aliás, alguns mandatários aqui de Uberaba, teve um que foi engraçadíssimo, né? Ele mandou me cooptar, eu tinha um programa na televisão, e eu desci o cacete nele. O programa de 1 minuto? Daquele de 2, eu tinha um outro programa também com o Luiz Gonzaga. Ah, me lembro. Aquele venerável veterano, né? O Luiz Gonzaga é do tempo do Antigo Testamento, né? Ele foi amigo de Jacó, Esaú, e a gente tinha um programa chamado Imprensando, e a gente imprensava mesmo. Mas teve um político daqui de Uberaba, um alcaide aí, que me mandou fazer uma proposta. Falou assim, eu te pago tanto para você ir lá para a prefeitura, você não precisa trabalhar, né? Vai lá, mas não sai da televisão, né? Então era mais ou menos para eu ser desodorante, ficar embaixo do braço dele, né? Mas o desodorante dele chamava Seivas de Urubu, é mais sujo do que puleiro de pato. Então eu recusei. Mas sabe que tem umas coisas, Bacira, que eu fico pensando hoje, né? Eu falei há pouco que eu não sou uma pessoa bem sucedida. Eu não tenho dinheiro, eu preciso do meu ganho diário. E eu trabalho, não muito, mas me pulverizo bastante, né? Eu faço treinamento de pessoal, eu trabalho no rádio, faço algumas participações em programa de televisão, tudo isso é pouco, mas eu levo uma propagandazinha, ganho minha comissão, fora isso eu faço minhas palestrinhas, né? E trabalho aqui na Câmara, que não é muito, mas eu ganho, graças à generosidade do Samir, que é meu amigo, um saláriozinho bacana. Então, mas tudo isso, você entende? Eu fico pensando, falei assim, mas eu acho que eu fui otário. Por quê? Eu deveria ter aceitado antes essas propostas de cooptação que eu tive. Porque eu tenho tantas pessoas que eu sei, se desculpe a pretensiosidade, que são insignificantes em termos culturais, em termos de valores humanos, que estão pendurados nos governos aí faz 30 anos. E estão bem de vida, né? Mandaram seus filhos estudar no exterior, tal, e de vez em quando me bate, por exemplo, assim, uma certa ansiosidade. Falo assim, puxa vida, mas eu fui otário. Mas daí eu vou lá no centro espírita da Antusa, onde eu vou muito, tomo um passe, vou lá na igreja de Nossa Senhora de Fátima, aqui mesmo na catedral, sento ali, rezo uns 15 minutos, e esse arrependimento suposto que eu tenho, ele passa, porque vem uma força espiritual que fala, não, você foi digno, você foi decente. E aquilo que eu falei para você agora, você pode perguntar o que você quiser, que eu tenho confiança em mim, sabe? Eu tenho certeza que eu desagrado algumas pessoas. Tem pessoas que quando me vê, só de me ver, a pessoa se sente ofendida. Tem uns caras da prefeitura atual que estão aí há muito tempo que falam que eu sou elemento desagregador. Não é que eu sou desagregador, é que eu sei todos os podres deles, que estão públicos aí, que só que as pessoas esquecem. Então, quando eu chego dando um sorriso, a pessoa acha que está gozando de mim. Você entende? Por quê? Porque ele não tem medo de mim, ele tem medo da vida dele, do passado dele, certo? Ele tem medo das lambanças, né, das mutretas que essas pessoas já fizeram. E eu estou aqui, olha, de peito aberto para vocês, até abro a camisa. Não precisa, professor. Eu não tenho puleiro de pato. Você pode procurar a minha vida, vasculhar de cabo a rabo, nem dívida eu tenho algumas contas para pagar, mas pouquinha coisa.
Então, eu sou um cara que nunca passei a perna em ninguém, nunca prejudiquei ninguém, né? Então, sou aberto. Não estou falando isso para... Pode, olha, publicamente, isso daqui vai sair aqui, as pessoas... Se eu tiver enganado, se eu tiver alguma coisa que eu fiz mal para você, qualquer que seja, eu dou minha cara a tapa. Pode me encontrar na rua, falar, você fez isso, essa sacanagem comigo, e pode me bater que eu não vou reagir. Então, eu sou um cara limpo, né? Então, toda aquela ânsia que eu tenho, às vezes, de não ter conseguido umas coisas melhores, não ter aceitado uns cargos de proxeneta, de vagabundo, de safado, que eu poderia ter sido durante muito tempo, ela se apaga, essa lacuna que ficou aberta, ela se apaga pela minha dignidade, pela forma que eu vejo as pessoas hoje. Nós ficamos por aqui porque o nosso tempo já acabou e eu entrevistei com muita alegria o meu professor Cacá. Muito obrigada, viu, professor, Amém. por estar aqui no programa Movimento. Eu não trouxe o copo de água, senão eu ia dar a bênção para você tomar, né? E para você se curar. Eu não curo ninguém, você entende? Mas eu acho que as boas intenções, a boa vontade acaba curando as pessoas. Não existe milagre. O milagre é a sua força de vontade, é a sua bem-querência pelas coisas da vida e aquele desejo de solidariedade. Quando você é solidário com as pessoas, você acaba curando não só as dores do corpo, mas as dores da alma. Muito obrigada por sua companhia e até breve.